Salve família gremista, beleza? Estamos na final do Campeonato Gaúcho. Depois de dois grandes jogos contra a Juventude, né? A Juventude é um adversário duro, um adversário difícil, nos deu muito trabalho, né? Nos três jogos, né? Na verdade, o Grêmio não ganhou nenhum. E fica esse ponto de interrogação, né? Cara, a gente não teve capacidade de ganhar da Juventude. Por mais que seja um adversário difícil, nós tínhamos um elenco melhor, um treinador, né? A gente precisava dar uma resposta. Mas enfim, eu acho que é isso, né, cara? É um início de trabalho, é uma reconstrução, a gente sabia que não ia ser fácil, né? Então agora é um momento de união, de comprometimento, de dedicação de todos, né? Disseram que o elenco do Grêmio estava rachado, mas eu não vi isso no jogo de ontem. Acho que teve muita entrega, dedicação, teve uma evolução pequena, mas houve, né, de coletividade, de comprometimento dos atletas, isso é muito importante. Agora a gente vai ter dois jogos dificílimos contra o Inter, né? E eles já estão se vacinando contra o Grêmio mais uma vez, né? Assim como foi no primeiro jogo, eles estão botando toda a responsabilidade para cima de nós, né? O Pesolano falou na entrevista, né, depois do jogo contra o Ipiranga, que o Grêmio era favorito por investimento, pelo treinador, enfim. Estão tirando eles de lado, né? Estão colocando ele como coitadinho e botando a responsabilidade para cima da gente. Como foi o primeiro jogo. Quem lembra? O Grêmio favorito, todo mundo falando. Até os identificados do Inter. O Grêmio favorito, não quero ser goleado. A gente comprou essa narrativa. E o que aconteceu? A gente entrou de sangue doce. A gente entrou a 50 por hora. E os caras, 150, 200 por hora. E o resultado foi o que foi. Então a gente está vacinado com relação a isso. A gente está ligado no que vai acontecer. A gente está ligado no que eles fogem da responsabilidade. Colocam pra gente. E o Grêmio tem que saber se dosar. O Grêmio tem que tomar vacina com relação a isso. Sabemos as nossas responsabilidades, vai ser dois jogos dificílimos, mas em casa a gente precisa fazer nosso papel. Em casa o Grêmio precisa ser preponderante, o Grêmio precisa ser protagonista e jogar o que a gente sabe. Jogar todo o futebol que a gente está tentando implementar com o Castro. Né? E antes disso a gente tem um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro. Trocou de treinador, empataram 1-1 ontem com o América Mineiro na primeira partida da semifinal. Então o Grêmio precisa amanhã, quarta-feira, maturidade, inteligência e usar o que a gente tem de melhor, né? Poupar alguns jogadores, dar descanso para alguns jogadores que vem jogando, o Arthur é um deles, né? O Pavão se mostrou que pode ser lateral, isso é importante. O Vieira tá se mostrando um zagueiro consciente e muito produtivo. Eu acho que isso vai ser bom. Eu acho que seria legal botar o Kahneman contra o Atlético Mineiro, né? Kahneman e Vieira. Né? O Kahneman e o Gustavo Martins, né? A gente precisa dar um descanso para esses jogadores que estão em sequência grande de jogos e jogos difíceis. Né? Então o Mac está se descobrindo, né? O namorado está muito bem, o Riquelme está voltando, né? Então o Grêmio tem boas peças de reposição, o Grêmio tem bons jogadores no elenco que podem ajudar nesse progresso, nesse processo que é difícil. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Mas é muito bacana a gente conseguir chegar na final depois de um jogo difícil. Né? Então a gente tem que ter um entendimento que não vai ser fácil, ninguém vai dar nada de graça pro Grêmio. A gente precisa fazer um grande jogo contra o Atlético, já que a gente teve aquele péssimo jogo contra o São Paulo. Então dar uma resposta no Campeonato Brasileiro também seria legal em casa, fazer uma grande partida, buscar os 3 pontos, ganhar mais confiança, ganhar moral para esses dois jogos que a gente vai ter diante do Inter. Né? Então a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe das nossas competências, das nossas valências. Mas repito, a gente precisa ter calma, tranquilidade, é um processo demorado, é um processo lento, né? E a gente está ciente disso. Eu acho que o Cássio tá, aos poucos está entendendo a dimensão do tamanho do Grêmio. E isso é muito importante para esses jogos que a gente tem agora nessa sequência pesada de jogos. Atlético Mineiro quarta, e aí final de semana, a primeira partida do Clássico Grenal em casa. A gente precisa fazer o score, a gente precisa fazer um placar bom para que no próximo jogo no Beira-Rio não seja aquele jogo de apreensão e aflição, né? Então a gente sabe também todo esse entendimento e esse enredo. Então vai ser isso aí, vai ser essa narrativa deles, tirando o corpo fora, tirando a responsabilidade e passando pra gente. Então a gente precisa assumir essa responsa, mas com os pés no chão, para fazer dois grandes enfrentamentos e buscar o título do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho, que é importante, né? Acho que o título seria uma coroação legal para esse processo, desse início de processo do Castro com os jogadores, mas não tem nada de elenco rachado. Tamo junto? Um beijão, um grande abraço, excelente começo de semana e é o Grêmio até o fim e para sempre. Vambora!